Muito boa noite, está chegando na sua casa mais uma edição do Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de televisão por assinatura de Imbé, Tramandaí e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, além das plataformas Facebook, YouTube e no portal tvnativos.com.br. Nesta edição do Comunidade em Pauta, teremos a participação de Adriano Renato Monteira Marinho, ele que é o chefe do cartório eleitoral da 110ª Zona Eleitoral, que engloba os municípios de Tramandaí, Imbé, Cidreira e Balneário Pinhal. Adriano Renato, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite para participar aqui do Comunidade em Pauta. Nós estamos a poucos dias da eleição geral no país. Como é que está o trabalho do cartório eleitoral neste período? Muito boa noite, prazer tê-lo conosco. Obrigado, Sandro. Prazer é nosso poder ter esse canal aqui à disposição para trazer as informações da eleição, que são sempre úteis para o eleitor. Preparativos agora, nós estamos chegando agora na reta final. Essa última semana de preparação, já estamos em fase final de preparação das urnas eletrônicas, inserindo os programas que já foram feitos e lacrados digitalmente algumas semanas atrás lá no TSE, fazendo a lacração física do gabinete da urna, que impede que se tenha acesso às mídias internas. E na sequência, a gente vai fazer, terminado o serviço, abrirmos novamente as caixas, faremos a conferência, a gente precisa ter certeza de que está tudo correndo bem. E já no final da semana, já no sábado de manhã, esses equipamentos serão distribuídos aos locais de votação para uso, para funcionamento no dia 2 de outubro. Bom, a eleição envolve um número grande de pessoas, tanto dentro do cartório eleitoral, mas principalmente nas sessões eleitorais, os mesários e os outros componentes. Como é que é o trabalho em relação ao pessoal que vai estar disponível no dia da eleição? Bom, Sandro, esse ano a pandemia trouxe lá suas dificuldades, mas também trouxe algumas inovações e facilidades que a gente acabou mantendo. O treinamento de todos os mesários dos 4 municípios aqui da região, esse ano nós, repetindo 2020, mas 2020 por força da pandemia e esse ano por uma opção, nós estamos fazendo ele todo virtual. Antigamente a gente treinava por falta de capacidade, falta de espaço, falta de tempo mesmo, a gente não conseguia treinar os 4 integrantes da mesa. Agora com o treinamento virtual, nós estamos treinando todos os integrantes da mesa. Então é um pleito um pouco mais complicado da maneira com que ele vem se desenhando o acirramento político. Então a gente optou por dar um treinamento maior para o pessoal que vai estar à disposição. Seja pela plataforma Mesários do TSE, seja pelo aplicativo Mesários, todos os 4 integrantes de cada uma das sessões estão sendo treinados. Também estão sendo treinados os administradores de prédio, que são pessoas indicadas para cuidar da logística do local, abrir as salas, abrir os banheiros, mais aquela coisa do funcionamento dos locais de votação. E também temos um contingente da Junta Eleitoral de 3 integrantes nomeada pelo juiz e presidida por ele, e cerca de mais uns 20 auxiliares da junta que vão circular no dia da eleição pelos locais de votação, tirar dúvidas e resolver qualquer tipo de ocorrência que tiver. Agora, no dia da eleição, o apoio também das prefeituras municipais? Com certeza, e isso aqui a gente tem que deixar bastante claro. Já há um apoio anterior, que cada cartório eleitoral do país, ele conta com apenas 2 servidores concursados da Justiça Federal Eleitoral. O restante do quadro, ele é suprido por servidores requisitados. Então aqui a gente tem um apoio exceto Balneário Pinhal, que até dificulta a vinda de um servidor para cá pela distância, mas nós temos apoio das prefeituras de Imbé, Tramandaí e Cidreira, com a cedência com o empréstimo dos funcionários que ficam conosco de uma eleição para outra, eles ficam praticamente em definitivo conosco. E para a eleição a gente conta com bastante apoio das prefeituras. O principal apoio que nós contamos é com a questão de transporte. Para alcançar o total de quase 60 locais de votação dos 4 municípios, tem demanda de transporte. Então, as prefeituras nos ajudam bastante nisso, disponibilizando o veículo abastecido e os motoristas. Os motoristas nós convocamos eles,
para a prefeitura não ter dispêndio de hora extra, então eles são convocados e ganham folgas pelo período que estão convocados à nossa disposição, e as prefeituras cedem o veículo e abastecido. Então, realmente, a parceria com as prefeituras aqui do Litoral Norte é muito boa. Agora, em relação aos mesários e os demais trabalhadores, quais as vantagens que eles têm em trabalhar no dia da eleição, seja no primeiro ou no eventual segundo turno? Muito interessante, Sandro. Antigamente, até vamos contar um pouco de história aqui. Antigamente, os mesários, eles ganhavam folgas apenas se fossem servidores públicos. Então era muito comum nós termos as sessões tomadas de servidores públicos, professores, bancários dos bancos estatais, pessoal da prefeitura, do governo do estado. Entretanto, já lá, a partir, pelo menos desde 1997, teve uma alteração da legislação e todos os empregadores do país estão obrigados a obedecer a concessão de folgas. Isso aí já foi decidido, foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Todo mundo que tiver vínculo empregatício em vigor e for chamado para trabalhar, para cada dia que tiver à disposição da Justiça Eleitoral, tem 2 dias de folga. Vale inclusive para o dia do treinamento. As pessoas são chamadas para o treinamento. Agora, para o treinamento virtual, o dia que as pessoas podem fazer o treinamento virtual em mais de um dia, mas a gente considera que o treinamento foi executado em um dia e damos 2 dias, concedemos 2 dias de folga pelo dia do treinamento. Então, assim que funciona então. Os que trabalham conosco na Justiça Eleitoral, 2 dias de folga para cada dia que ficou à disposição, ou no treinamento ou no trabalho. E lembrando que a Zona 110, que abrange os municípios aqui do Litoral Norte, nós trabalhamos esse ano com 100% de voluntários. Todos os que foram nomeados para sessões se ofereceram para trabalhar. Agora, esses voluntários, eles passam um grande período, passam uma manhã e uma tarde. Há algum benefício em relação à alimentação? Sim, Sandro. Já faz quase 2 décadas o Tribunal Superior Eleitoral reserva uma verba para a gente pagar vale alimentação para os mesários. Esse ano o valor foi reajustado um pouco, era R$40 na eleição de 2020, esse ano passou para R$45, então dá uns 2 lanches ou um bom almoço e um lanche. E a novidade desse ano é que a gente, em anos anteriores, já pagamos em tickets, já pagamos em carteira digital do Banco do Brasil. Esse ano, mais uma inovação, nós estaremos pagando via Pix. Não vai diretamente para todos os mesários, como antigamente nós distribuímos em dinheiro para o presidente de mesa e ele distribuía para os outros integrantes da mesa. Esse ano nós vamos acreditar o Pix na conta do presidente e ele vai sacar, ou por Pix vai transferir para o restante dos membros da mesa. A ideia é a gente agilizar a chegada desses recursos na mão dos mesários. Agora, em relação às sessões eleitorais, existem alterações para esta eleição aqui na 110ª Zona Eleitoral? Boa pergunta, Sandro. Assim, esse ano tivemos que fazer algumas alterações por força externa, não foi por vontade nossa. Por exemplo, aqui em Imbé, na Escola Olavo Bilac, a sessão 237 juntou apenas 58 eleitores. Então, por uma questão de segurança do voto, ou seja, com tão poucas pessoas votando numa sessão, quem conhece a comunidade pode acabar identificando os votos pelo resultado da urna. Então nós optamos por anexá-la para essa eleição apenas, a sessão 111. Então quem aí de Imbé tiver o título na sessão 237 já vai para a Escola Olavo Bilac no dia sabendo que vai votar junto com o pessoal da sessão 111 na urna da sessão 111. Aqui em Tramandaí a gente teve uma surpresa quando fomos fazer a vistoria prévia de todos os locais de votação. A Escola Castelo Branco está sofrendo uma reforma bastante abrangente por conta acredito ser do governo do estado, seja uma escola estadual. E aí nós tivemos que tirar a sessão de votação de lá. Ali perto nós encontramos o salão paroquial da Igreja São José. Conversamos com o pessoal lá, eles nos acolheram muito bem. Então esse ano e apenas esse ano, a Escola Castelo Branco, as sessões não vão funcionar, pessoal. Todas as sessões estão transferidas automaticamente para o Salão Paroquial da Igreja São José. Aqui em Cidreira, nós tínhamos uma única sessão no CTG Piazitos do Litoral e a Escola Raul Pila fica a cerca de 200 ou um pouco menos de 200 metros. Ela estava lotada na época, não tinha condições de colocar mais sessões.
A escola foi ampliada de uns anos para cá e nós estamos levando essa única seção que tinha os CTG Piazitos, estamos levando para a escola Raul Pila. Nesse caso, Sandro, vai ser definitivo. Daqui a 2 anos, 4 anos. Aquela sessão exato. do Piazito. O Piazito não vai funcionar mais como local de votação e a que funcionava no Piazito vai continuar na escola Raul Pila. E, por fim, em Balneário Pinhal, nós também, na vistoria do local de votação, tivemos uma surpresa. A SAP, a Sociedade Amigos da Praia de Pinhal, está sem alvará de proteção contra incêndio. Então, para evitar maiores problemas, nós estamos levando as 3 sessões que tinham lá para o Centro de Convivência do Idoso lá em Balneário Pinhal. Então, quem já há muitos anos votava na SAP em Balneário Pinhal, não vai votar esse ano. Nós estamos levando as 3 sessões para o Centro de Convivência do Idoso. Tivemos um apoio bastante bom da Prefeitura, faltavam algumas questões de acessibilidade, rampa até a rua, tudo já está pronto, tudo já está concluído, é um local completamente acessível. Esse a gente ainda não sabe se vai ficar definitivo no Centro de Convivência, porque a gente conversou com o pessoal da SAP, ela está em dificuldades financeiras, por enquanto está sem o alvará do Corpo de Bombeiros, não há nenhuma previsão de que retorne a funcionar. Então, por enquanto, para essa eleição, tudo indo as 3 sessões para o Centro de Convivência do Idoso em Balneário Pinhal. Agora, normalmente as pessoas, quando se dirigem à sua sessão, elas já são conhecedoras do local. Parte delas. Outras vão procurar na internet, enfim. Haverá, por exemplo, um aviso naquela sessão que não mais receberá os seus eleitores informando esta alteração? Com certeza, Sandro. Encomendamos junto ao TRE faixas bastante grandes, são cerca de 2 metros de largura por 80 centímetros de altura. Nós estaremos afixando já no início dessa semana, ou se algumas a gente já encaminhou, talvez já estejam até afixadas desde o final da semana passada. Então, cada um desses locais vai ter a informação. No caso lá de Imbé, como a sessão, os eleitores vão ser atendidos apenas em outra sessão, vai ter um cartaz dentro do local no dia da eleição, mas os outros 3 locais que foram transferidos, nós já encomendamos as faixas e estão sendo afixados faixas na frente de cada um dos locais que eram para ser e que não vão poder funcionar, então vão ter faixa na frente desses 3 locais indicando para o novo endereço das sessões. Agora, como é que as pessoas que não têm o conhecimento, vão votar a primeira vez, eles podem saber onde é o seu local de votação? Toda essa informação se encontra na internet. A questão da pandemia ela acelerou muito a questão da digitalização de procedimentos. Agora não é o caso, porque o cadastro fechou dia 4 de maio para preparar a eleição, mas a gente fez um final do prazo para transferência e alistamento praticamente todo virtual. Nós atendemos em Tramandaí 3 vezes mais pessoas virtualmente que fizeram o seu título pelo site do TRE do que presencialmente. Então, essa informação está toda disponível na internet e para quem não tiver alguma similaridade, alguma familiaridade, mesmo que possa pedir para alguém consultar para si, pode buscar essa informação no cartório. Nós estamos agora de endereço novo ali na Rua Davi Canabarro, número 55, bem mais perto do centro, bem mais perto da ponte aqui, a rua que sai em frente à Praça da Tainha. Ali nós estamos ali do meio-dia às 19 horas. Pode buscar informação. Quem vai justificar, por exemplo, a gente indica que faça pelo site do TRE na internet, ou melhor ainda, até a sexta-feira, agora, véspera da eleição, baixe o aplicativo e-título no seu celular, que vai poder fazer a justificativa para quem está fora do seu domicílio, vai poder fazer do sofá de casa, da beira da churrasqueira lá, pelo aplicativo. Essa é uma questão importante. Muitas pessoas, em eleições passadas, deixaram de votar, seja qual o motivo for, e não regularizaram o seu título. Ainda há tempo desta regularização? Como é que funciona esta questão? Se está devedor com a Justiça Eleitoral, se há algum prazo ainda? Bom, Sandro, pessoas que tiveram o título cancelado por não terem votado pelo menos 3 ou mais eleições, para esses eleitores, infelizmente, não há mais prazo para que a gente possa regularizar. O prazo se encerrou em 4 de maio. Entretanto, se o eleitor precisar de alguma certidão, mesmo com título cancelado e com multa, se ele pagar a multa, a certidão pode ser emitida imediatamente para que ele não tenha nenhum prejuízo dos atos da sua vida civil. Mas se tiver com título cancelado, apesar de pagar multa, não há mais prazo hábil para a gente fazer uma revisão e liberar aquele título ali.
Agora, quantas eleições a pessoa não votou e tem o seu título cancelado? Como é que funciona toda essa questão do cancelamento do título e as multas impostas pela Justiça Eleitoral? Aqui cabe um bom lembrete, Sandro. Por causa da pandemia que ocorreu, a eleição 2020 ocorreu em plena pandemia, a gente constantemente, diariamente recebe no cartório o pessoal procurando, olha, eu tenho só uma pendência, é a de 2020, então a gente diz para o eleitor, então o senhor não tem pendência, porque toda a falta ao primeiro e segundo turno, no município que houve segundo turno, no pleito de 2020, foi anistiada pelo TSE. Foi um bom entendimento de que naquela época o exercício do voto foi feito com muita dificuldade, então o TSE anistiou todo mundo que porventura não votou em 2020. Então, se a pessoa em casa, se o eleitor em casa, tem como única pendência a eleição de 2020, na verdade ele não tem pendência nenhuma, certo? E para quem nas eleições anteriores, 2018 para trás, ficou 3 eleições consecutivas ou pelo menos 4 alternadas, e a gente fala como eleição um turno, pega as eleições que tem 2 turnos, já são 2 eleições. Então, os eleitores que ficaram 3 turnos ou mais sem votar nem justificar, tiveram o título cancelado e tem uma multa no seu cadastro. Porque nós fizemos ali um parêntese no sem justificar. Porque a questão do justificar, o eleitor pode fazer o título, acabar se mudando, não querer transferir e justificar décadas a fio. Enquanto estiver justificando, o título não vai ser cancelado. Ah, mas eu não votei, mas justificou. Na falta de poder cumprir a obrigação de votar, cumprindo a obrigação de justificar, o título não vai ser cancelado. Então o cancelamento ocorre apenas para quem fica 3 ou mais eleições sem votar, nem justificar. E qual é a multa? R$ 3,51 por turno. Não é um salário mínimo, como o pessoal imagina, meio salário mínimo, não fiquem assustados. O valor da multa está congelado desde o início do Plano Real, desde 1994. Lá a multa era calculada à base de uma referência chamada UFIR na época. Unidade Fiscal de Referência. A UFIR foi congelada quando a implantação do Plano Real e também a multa eleitoral foi congelada. Então já estamos indo para quase 30 anos que a multa é o mesmo valor, R$ 3,51 por turno não votado nem justificado. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo. Voltamos em instantes conversando com o chefe do cartório eleitoral da 110ª Zona Eleitoral, Adriano Renato Molteira Marinho. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A varíola dos macacos, monkeypox, não é uma doença transmitida pelos macacos. Eles são tão vítimas da doença quanto os humanos. Ministério da Saúde.
Estamos de volta com o Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Imbé, Tramandaí e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nesta edição, temos a participação do Adriano Renato Molteira Marinho, ele que é o chefe do cartório eleitoral da 110ª Zona Eleitoral, que engloba os municípios de Tramandaí, Imbé, Cidreira e Balneário Pinhal. Nós temos a eleição, que acontece em outubro, e no dia da eleição, o que o eleitor tem que levar para estar apto a ingressar na sala e colocar o seu voto na urna? Qual é as atitudes que o eleitor deve ter dentro da sala? Muito bem, Sandro. Lembrando que aqui os 4 municípios que são abrangidos pela Zona 110, apenas Tramandaí ainda não fez o recadastramento biométrico. Então os outros 3 municípios, Imbé, Cidreira, Balneário e Pinhal, nós já temos a biometria de todos os eleitores. Uma novidade esse ano, nós suspendemos na eleição de 2020 por causa da pandemia o uso da biometria. As pessoas voltaram a ser identificadas apenas pelo seu documento, o nome no caderno de votação. Agora, para 2022, retorna a biometria. Continuaremos com os cuidados sanitários, haverá álcool gel para o eleitor, depois que se identificar na urna com a sua impressão digital, passar o álcool gel na mão para manusear o teclado da urna, mas retorna a identificação biométrica. É claro, aqui para grande parte dos eleitores de Tramandaí não vai ter identificação biométrica. Quem fez em outro município e transferiu para cá, a urna vai identificar e vai pedir a biometria dessas pessoas que trouxeram já o seu cadastro biométrico de outras cidades, porque Tramandaí ainda não foi feito. De maneira geral, a gente pede que os eleitores levem um documento oficial com foto para serem identificados. Apenas o título de eleitor, ele não vota? No caso de Tramandaí, garantidamente não, porque nós não temos a identificação biométrica dele, certo? E o título de eleitor, aquele documento verde que não existe mais, quem tem pode usar, mas não é mais emitido há alguns anos, a gente substituiu pelo documento digital, mas quem tem leva acompanhado de documento oficial com foto. E o que a gente entende por documento oficial com foto? O RG, carteira de identidade, a CNH, carteira do trabalho, e quem tiver eventualmente também pode usar o passaporte. A gente pede que não use um documento que não tenha foto, como a certidão de nascimento, a certidão de casamento. Mesmo que seja original, isso para nós é muito complicado a identificação porque não tem foto. Já indo em direção aos municípios que têm biometria, nós temos agora, como eu falei agora há pouco, o cartãozinho verde já serve. Mas nós também já aposentamos ele. Quem tem usa, e quem não tem, previamente, ainda está em tempo, a gente pede ao pessoal, vá na loja de aplicativos do seu celular, baixe o aplicativo e-título, faça o login, faça a identificação. Quem tem biometria, ao abrir o aplicativo e se identificar, já vai aparecer sua foto no aplicativo. O aplicativo que tiver foto, mesmo que seja um pouquinho, já vão para 3 anos que a gente fez a última revisão biométrica, mas não tem problema, não fique triste. Mas quem tiver foto no aplicativo, pode levar o próprio aplicativo e mostrar no celular. Aí fica a dúvida, mas eu posso entrar com o celular na sessão? Pode, se identifica. O presidente de mesa vai pedir a sua impressão digital, aí vai ser o momento de deixar o celular ali na mesa do presidente e votar. Mas quem tem o e-título com foto pode levar apenas o e-título, porque vai conseguir se identificar pelo documento e-título. Pode falar. Essa questão do telefone, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre ela, porque é uma dúvida dos eleitores sobre ingressar ou não com o celular, se será permitido ou não, já há uma determinação do próprio TSE nesse sentido. Sandro, muito bem abordado isso. Até a eleição passada a gente tinha uma proibição mais tênue, ou seja, não entrar com o celular ligado dentro da cabine de votação. Porque a gente tinha a questão de são equipamentos eletrônicos, pode haver interferência e tudo mais. Entretanto, esse ano, isso não é uma coisa que acontece muito no Rio Grande do Sul. Felizmente, a gente não está acostumado com isso. Mas em outros estados a gente tem atuação de milícias, a gente tem candidatos indicados, talvez por milícias, nós temos a atuação do tráfico, tem-se suspeita que temos candidatos indicados pelo próprio tráfico, e essas
essas entidades criminosas, elas acabam forçando o eleitor a provar que votaram no candidato. E aí o celular acaba se tornando uma ferramenta contra o próprio eleitor. Porque essas organizações criminosas pedem que o eleitor entre na cabine e filme o seu voto como prova de que votou. Então, como na eleição desse ano o voto vai ser exercido em torno de 1 minuto dentro da cabine, a gente acredita que não é problema nenhum pro eleitor abrir mão do seu celular, deixar ali com o mesário, votar em média dentro de 1 minuto, sair e ir embora. Então pode entrar com o celular na sessão, até porque quem for se identificar pelo e-título vai precisar dos dados ali na tela, mas deixa junto com o presidente de mesa, vai ter um espaço reservado, deixa o celular, volta, pega e vai embora. Então, é uma questão de proteção ao próprio sigilo do voto, que a gente quer evitar que alguns eleitores sejam coagidos a mostrar que estão votando. O voto é secreto e uma das maiores conquistas da justiça eleitoral, inclusive com a urna eletrônica, é manter esse sigilo a todo custo. Agora, quando o eleitor ingressou na sua sessão eleitoral, se identificou e ele vai para a cabine em frente à urna, quais são as ações que ele terá para proferir os seus votos? Sandro, esse ano, como tu mesmo falou, nós temos eleições gerais. São eleições gerais estaduais e federais. A federal, a escolha do presidente, e os outros cargos chamados eleições gerais estaduais, que é deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Exatamente nessa ordem que eu falei. O eleitor vai decidir. A gente já pede, quem tiver alguma dificuldade, são muitos números, não conseguir memorizar todos os números, tranquilamente leve um papel anotado com a cola. A gente está distribuindo uma pequena quantidade de colinhas em branco nas sessões, para quem tiver alguma dificuldade de conseguir anotar, mas a gente pede que previamente a pessoa leve anotado no papel. Lembre-se, não leve anotado no celular, porque não vai conseguir entrar com o celular na cabine. Hoje em dia a gente sabe que o pessoal tem agenda, tem a vida no celular. Então dessa vez procure levar anotado num pequeno papel, porque não vai poder usar o celular em frente à urna. Então leve anotado, digite o número dos seus candidatos com calma, aperte o confirma, digite os números antes até de apertar o confirma, se certifique, olhe para a tela, vê se não errou nenhuma tecla, está ali o seu candidato. Feito isso, se certificou, olhou, o seu candidato é aquele, aperta um confirma. Esse ano a gente tem uma novidade, Sandro, para evitar que às vezes o eleitor nervoso, ele fica apenas olhando para o teclado, digita o número que ele acredita ser, que é o voto que está para ser feito na urna, e aperta o confirma rapidamente, e depois ele se lembra de olhar para a tela. Sim. Então esse ano, para evitar esse problema, nós incluímos no programa da urna um delay de 1 segundo. Então, se o seu eleitor digitar rapidamente o número do candidato, apertar o confirma, dentro de 1 segundo não vai ser registrado o voto. A gente quer, com isso, que o eleitor olhe para a tela, se certifique de que para deputado federal está votando em um deputado federal, para deputado estadual está votando num deputado estadual e irem nos outros cargos, que ele acabe não trocando, votando um cargo pelo outro. Então a gente criou esse delay de 1 segundo, que é para, se a pessoa rapidamente digitar os números do candidato, for no confirma, ela vai dar um pequeno bip sonoro e não contabilizou o voto, que é para forçar a pessoa a olhar, não, eu errei, vou apertar no corrige e votar de novo. Essa é uma novidade que a gente tem esse ano. Essa questão do errar o voto. Muitas pessoas ficam nervosas na hora de utilizar a urna eletrônica e erradamente digitam um outro número que pode estar associado a outro candidato, e ela diz: errei o voto, e agora o que eu faço? Qual é a atitude que ela toma? Sandro, enquanto não for apertada a tecla verde depois de digitar os números para confirmar, o eleitor pode mudar quantas vezes quiser, apertando a tecla laranja corrige e trocar a numeração do seu candidato. Às vezes é comum, e a gente conversa com os eleitores, ele vai votar no candidato, mas ele quer dar uma olhadinha como é que está a foto do outro candidato, se está bonito, se está feio, se está de lado, se está de frente. Isso não é muito comum, mas alguns eleitores vão lá: não vou votar no fulano, deixa eu olhar o cicrano, não gostei, deixa eu olhar o beltrano. Então, enquanto não for digitado o número do candidato e apertado o confirma, a urna não vai para o próximo cargo, certo? E aí o eleitor tem a possibilidade de trocar, olhar se errou ou tudo mais. Depois de apertar a tecla confirma, depois daquele prazo de 1 segundo que eu falei, sim, o voto vai ser computado definitivamente. Não tem mais como retornar atrás. Se o eleitor porventura errou o número do candidato, vai ser considerado como nulo.
se acabou acertando o número de outro candidato e apertou confirma, infelizmente o voto vai ser registrado para aquele candidato que foi digitado. Então a gente pede que as pessoas, por isso do delay de um segundo na espera, que é para forçar, que é para fazer com que o eleitor digite o número e olhe para a tela, ver se está ali a foto do candidato que ele escolheu. Agora eu me dirijo à sessão eleitoral, estou em frente à urna, mas eu não quero votar, mas eu estou participando do pleito. Voto em branco ou anular o voto. Como é que funciona essas duas possibilidades? Apesar de não ser uma manifestação ativa do eleitor, é perfeitamente lícito e legal votar nulo e branco. Às vezes a pessoa, não fala para ninguém. Não, tanto que essas possibilidades estão contempladas no equipamento. A gente sempre pede que as pessoas expressem a sua opinião livre, tentando escolher um candidato. Mas se não foi possível, para votar nulo na urna, tem que digitar pelo menos 2 dígitos de um candidato que não exista. Por exemplo, não existe nenhuma legenda com 00 e nenhuma legenda com 99. Começando com 00 em todos os cargos ali, a urna vai avisar, olha, número errado, isso é voto nulo. Tem certeza? Se apertar o confirma, votou nulo. Não quer ter esse trabalho todo. Mas eu não sei quais são os números de partido, daqui a pouco eu vou tentar votar nulo e vou votar no partido. Tem uma tecla abaixo do teclado, entre a tecla ao lado ali da tecla confirma, uma tecla da cor branca escrito branco. Apertou ali, olha para a tela, a urna vai dizer, está votando em branco, tem certeza disso? Se apertar o verde, está registrado o voto em branco aí. Isso vale para qualquer um dos 5 cargos em disputa. Agora, muitas pessoas, muitos eleitores têm a dúvida em relação a votei em branco, vai para o candidato que recebeu mais votos, vai para tal partido. Essa é uma mística que não existe. Essa é uma mística que não existe. Há várias outras, depois a gente vai ter a oportunidade de abordar. O voto branco vai ser apenas registrado como um voto de não manifestação, talvez um voto de insatisfação, vai ficar para a estatística, mas não vai entrar na contabilidade do voto de nenhum cargo, de nenhum partido. Nós vamos contabilizar os votos em nulo, vamos contabilizar os votos brancos, depois os cientistas políticos vão analisar a quantidade, o percentual, se isso é protesto, se isso não é protesto, vão comparar com outras eleições, mas apenas para ficar registrado. Não entra no cálculo de nenhum cálculo de coeficiente para eleger deputado e não entra na conta de nenhum candidato. Quais outras situações são semelhantes que você disse que poderíamos falar a respeito? A questão da propaganda, o pessoal se pergunta, mas propaganda pode ir da eleição 100 metros da urna? Não, isso já não existe mais há décadas. A propaganda no dia da eleição ela é completamente proibida. A 100 metros, a 1.000 metros, a 1.000 quilômetros da urna, dentro do território nacional. A propaganda eleitoral no dia da eleição, a partir da 0 hora, a partir da meia-noite, que divide o sábado e domingo, é completamente proibida. Aqui vale uma ressalva, mas eu não posso não usar nem aquela bandeirinha que eu peguei para fazer campanha. O eleitor, individualmente, ele pode se dirigir à sessão em silêncio. Como a gente falou, mas eu peguei uma bandeira no comitê, bandeira aqui deitadinha no ombro, vai em silêncio, entra, vota e vai para casa. Mas no meio do caminho achei um pessoal aqui, vamos conversar aqui na esquina. Não é aconselhável, porque da conversa o pessoal se empolga. Então é defeso, é garantido o eleitor que praticamente, como a gente diz na gíria, se fantasie com o que tiver do seu candidato, as cores que ele quiser, o material que pegou no comitê. Mas vai em silêncio, sem manifestação nenhuma, vota e volta para casa também sem manifestação e em silêncio. É importante o eleitor saber que caso haja uma manifestação que a lei não permite, isso prejudicará o seu candidato. Exatamente, pode acabar prejudicando o candidato, mas principalmente o principal prejudicado vão ser as pessoas. A gente traz aqui a nossa experiência. Nas outras eleições, às vezes alguns candidatos mais avisados até pagam para alguns se passarem por eleitores do dia e ficarem sacudindo bandeira. Então a gente tem processos ainda da eleição de 2012 das pessoas sendo processadas
porque receberam um dinheirinho e aí depois elas acabam dizendo, se eu soubesse o tamanho da incomodação, eu estou respondendo o processo, pagando multa de mais de R$1.000, ai se eu soubesse. Então eu trago aqui para as pessoas, eu vou transmitir o ai se eu soubesse de centenas de pessoas que foram processadas, pagaram multas caras, pagaram às vezes cestas básicas, trabalhos comunitários, porque caíram na tentação de receber algum dinheirinho para fazer propaganda no dia, e as sanções elas são múltiplas desse dinheirinho, muitas vezes mais. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo. Voltamos em instantes conversando com o chefe do cartório eleitoral da 110ª Zona Eleitoral, Adriano Renato Molteira Marinho. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A varíola dos macacos, monkeypox, não é uma doença transmitida pelos macacos. Eles são tão vítimas da doença quanto os humanos. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta. Hoje conversando com o chefe do cartório eleitoral da 110ª Zona Eleitoral, que engloba os municípios de Imbé, Tramandaí, Cidreira e Balneário Pinhal, Adriano Renato Molteira Marinho. Adriano, no dia da eleição, quais os horários que o eleitor deve ficar atento para participar dela? Pois bem, Sandro, as eleições esse ano elas ocorrem no país inteiro, primeiro turno dia 2 de outubro, segundo turno, se houver, dia 30 de outubro. Lembrando que o segundo turno são os cargos de presidente e governador, e o segundo turno vai haver se um ou outro forem para o segundo turno. Só não ocorre segundo turno se os dois cargos forem, os dois candidatos, os dois mandatários forem eleitos em primeiro turno. No dia 2 de outubro, assim como no dia 30, o horário da votação é das 8 às 17 horas. Esse ano uma novidade, vale o horário de Brasília. Aqui no Rio Grande do Sul sem problema, porque nós seguimos o horário de Brasília. Sim. Mas estados da região norte que tem um fuso horário de 1 hora de atraso, de 2 horas de atraso, também vão ter que obedecer ao horário de Brasília. Retornando então a nossa questão aqui, das 8 às 17 horas. A gente pede que quem tenha mais dificuldade de votar, faz aquele voto mais devagar, não tem muita habilidade com o teclado da urna, procure ir mais cedo.
procure ir mais cedo, para que a gente vai pegar o pessoal mais disposto, de manhã mais cedo, de tarde o próprio eleitor já vai ter passado o dia, já vai estar um pouco mais cansado. Quem tiver uma dificuldade, então a gente pede que vá votar mais cedo. E lembrando então o horário oficial de votação das 8 às 17 horas. Agora, a Justiça Eleitoral, através do cartório eleitoral, do Judiciário, do próprio Ministério Público Eleitoral, como é que ele fica atento a algumas questões no dia da eleição, como a boca de urna, aquele eleitor que pode ser comprado um pouco antes, enfim, nós sempre temos aí atitudes deste tipo, temos às vezes prisões por determinadas ilegalidades. Como é que no dia da eleição vocês estão preparados para estas situações? Lembrando, Sandro, que agora essa semana, a última da eleição, nós estamos reunindo com as autoridades policiais dos 4 municípios, do juiz eleitoral, a promotora, junto com a brigada, a polícia civil, também a questão das guardas, nós estamos chamando, porque não vai ser permitido que se faça qualquer tipo de baderna. Então, assim, é permitido muita coisa na campanha eleitoral até a véspera e antevéspera da eleição. No dia da eleição, como eu disse, não é 100 metros da urna, não pode ter propaganda de nenhuma maneira. E o que a gente passa é o seguinte, é o dia de votar. As pessoas para votar, elas precisam de tranquilidade. Aquela balbúrdia que se faz no local de votação, aquilo só tem uma utilidade. Como já disse um certo marqueteiro de um candidato uma vez, fazer a bagunça ou falar contra só perde voto. Então, a gente faz a mesma comparação. Às vezes, em alguns locais de votação grandes, se faz aquela bagunça para tentar ganhar o último voto. O que acaba acontecendo? O eleitor é assediado na frente, o eleitor vê um local de votação emporcalhado com os santinhos que foram deixados ali. Eu não consigo imaginar como é que os candidatos acham que aquilo é positivo. Olhar centenas, talvez milhares de santinhos de um certo candidato no chão, a maioria das pessoas vai fazer mau juízo daquele candidato. Olha, hoje em dia, em tempos de ecologia e tudo mais, o que se fez aqui, eu ia votar, olha aí, a gente consegue enxergar que é uma péssima propaganda, botar o rosto do candidato espalhado no chão do local de votação, tudo sujo. Então, a gente pede que os candidatos que façam todo esforço de propaganda até a véspera e antevéspera, e o dia da eleição não é dos candidatos, o dia da eleição é do eleitor. O eleitor livre para ir votar em segredo, o sigilo do voto é garantido para que a gente possa ter um dia da eleição bem mais tranquilo. Dia da eleição não é dia de fazer comício, carreata, campanha. Como eu disse, é o dia, a estrela é o eleitor. O candidato foi a estrela até o dia, ele tem que ter aquela ideia de que ele foi a estrela, ele fez tudo o que ele podia, mas no dia a estrela, a única estrela, não é o juiz eleitoral, não é o promotor, a estrela é o eleitor. Agora, findado a eleição, deu 17 horas no relógio, fechou-se a urna, fecharam-se as portas. Qual é o trabalho do cartório eleitoral? Quais são os procedimentos até dar o início à contagem de votos? Sandro, lembrando que às vezes o fechar a porta da sala e fechar a urna não é necessariamente na mesma ordem. Sim. E ainda mais esse ano, que é uma eleição com 5 candidatos, muitas das sessões são com perto de 400 eleitores, que é o limite oficial delas, a gente eventualmente pode ter filas. O mesário vai distribuir uma senha do final para o início da fila, para evitar que alguém entre no final da fila enquanto está distribuindo a senha, para garantir que todos que estão na fila vão votar. Mas às 17 horas a urna encerra? Não. Ela só encerra com um comando do presidente de mesa. Ela está habilitada em termos normais, a gente sabe que isso é quase impossível de acontecer, mas ela fica habilitada para até às 23 horas e 59 minutos do dia da votação receber voto. A gente sabe que isso não acontece. Sim. Mas ela fica habilitada, ela só vai ser encerrada com o comando do presidente de mesa. Então, é garantido o voto a todos que estiverem na fila às 17 horas. Feito isso, havendo todos votado, o presidente de mesa tem um código próprio, uma senha que ele vai encerrar a votação, imprimir 5 vias do boletim de urna, e vão ser apenas 5 vias. Uma das vias automaticamente, por questão de publicidade, vai ser afixada na porta da sessão.
A gente sabe que a vida útil dessa via do boletim de urna é de poucos segundos, porque acabam que os fiscais de partido, o presidente vira as costas e eles já passam a mão. Mas está cumprida a primeira formalidade, que é a divulgação do resultado daquela sessão, os eleitos daquela sessão vão ser divulgados na porta. Todos os fiscais de partido presentes, entrando num acordo, eles vão receber para dividir a informação entre eles uma via do boletim de urna. A urna tem uma capacidade de impressão própria, então a gente não pode dar para cada fiscal que aparecer. Não tem essa possibilidade técnica. Mas todos os fiscais ali presentes vão entrar num acordo e vão receber uma via do boletim de urna no presidente de mesa. As outras 3 vias impressas vão ser devolvidas para o cartório, juntamente com o pendrive, que vai ter gravado o resultado das urnas também. Esse ano nós temos uma inovação em larga escala. Nós vamos ter no total aqui 33 pontos de transmissão remotos que não vão ser do cartório e eles vão coincidir com os locais de votação. Todos os locais de votação com mais de 5 sessões, nós vamos tentar que funcione no dia um ponto de transmissão usando um computador do próprio colégio, que a gente roda um sistema operacional nosso, auditado, assinado pelos fiscais, Forças Armadas, Polícia Federal, e nós vamos tentar colocar no total dos 4 municípios 33 pontos de transmissão remota. Não é nem para agilizar a transmissão, é para descobrir o mais rapidamente possível se algum dos pendrives não foi gravado corretamente na urna e nós já rapidamente recuperarmos o resultado utilizando aquela urna mesmo. Então, é a novidade desse ano, a gente vai tentar descentralizar em grande parte e grande parte dos resultados vão ser transmitidos das próprias escolas mesmo. Agora, na sua experiência, que já é longa, qual horário você acredita que os resultados estarão à disposição do público? É claro que quem acompanha, como nós, jornalistas, nós vamos acompanhando desde o primeiro momento e o voto vai sendo divulgado em etapas, né? Mas quando é que você acha qual horário aproximado que se define todos os resultados? Olha, nós, Sandro, a gente já tem uma expectativa de 2 horas depois das 19 horas a gente já termos resultados significativos. O que seria resultados significativos? Em torno de 50% daí para frente de urnas apuradas e resultado já divulgado. A gente procura ser bastante cuidadoso, porque numa eleição geral a quantidade de dados a serem processados é literalmente brutal. Esse ano o TSE está tomando cuidados extras. Como a gente teve um processo eleitoral acirrado, com muitas ameaças ou muitas desconfianças, esse ano, mais do que os outros anos, a gente já montava uma estrutura robusta. Esse ano a gente está montando uma estrutura muito mais robusta. A gente está montando uma estrutura como se fosse uma estrutura de guerra. A gente literalmente... Nós estamos preparados para o pior, a gente está preparado para ser fortemente atacado por hackers, estamos preparados para isso e de maneira muito robusta, muito maior que nos outros anos. O TSE fez uma alocação já desde 2020 de um supercomputador, um dos mais rápidos do país, vai estar fazendo a apuração dedicadamente, mas é um volume muito grande de dados, então a gente já espera ali em torno das 19 horas já ter uma apuração significativamente avançada, e não mais do que 21 ou 22 horas para estar com os candidatos definidos, se vai haver segundo turno ou não. Não digo encerrada porque sempre nos confins do país a gente tem urnas ainda que são transmitidas via satélite, tem urnas que são carregadas de barco, de helicóptero. Então, a gente acredita que poucas urnas possam não ter sido apuradas até as 21 ou 22 horas, mas o resultado da eleição já deve estar consolidado até esse horário. Mais alguma informação relevante ao nosso eleitor? Pessoal, firmar novamente aqui. O dia da eleição, a estrela é o eleitor, a estrela são vocês. O candidato é a estrela até a véspera. Ali ele tem que ter aquela consciência de descer do posto mais alto e abrir esse espaço para o eleitor. Que o eleitor vá tranquilamente, fuja de qualquer tipo de confusão. Se tiver algum tipo de boca de urna e tudo mais, denuncie, faça a denúncia, mas não se junte a essa boca de urna, sob risco, como a gente falou, de acabar sendo identificado, talvez erroneamente, mas acabar sendo preso, tudo mais. É o dia de votar. Toda manifestação, toda propaganda teve seu tempo a fazer. O dia da eleição é o dia do voto e uma boa eleição a todos.
Antes de encerrarmos, você falou na questão de denúncia eleitoral em caso de alguma ilegalidade. Como é que o eleitor faz essa denúncia? Comumente, a gente vê o pessoal ligando ou para o cartório ou indo no cartório. Lembrando, pessoal, que nós somos a Justiça Eleitoral. A gente tem atividade administrativa de realizar a eleição e também atividade judicial de julgar os processos, as denúncias que advenham da eleição. Por isso é que nós, o cartório eleitoral, ele não recebe denúncia, ele é o órgão do judiciário. Então, quem faz denúncia, quem pode receber, quem pode te ajudar, advogados de partidos, candidatos. Aí a pessoa comum, não tem advogado, eu preciso... Não precisa ter um advogado. Existe um aplicativo para fazer denúncia muito fácil chamado aplicativo Pardal. Entra na loja de aplicativo, baixa o Pardal, ele permite tu anexar foto, geolocalização da onde está ocorrendo a denúncia de propaganda eleitoral irregular. Então o próprio eleitor ganhou um aliado agora. Antigamente ele precisava ir se dirigir ao Ministério Público, conversar com o promotor, às vezes levar alguma prova. Agora, com o celular na mão e com o aplicativo Pardal baixado, ele instantaneamente vai fazer a denúncia. Mas se não tiver o aplicativo, procure o Ministério Público Eleitoral. Ok. Adriano Renato Monteira Marinho, ele que é o chefe do cartório eleitoral da 110ª Zona Eleitoral. Agradecemos você ter repassado o seu conhecimento aos nossos telespectadores. Uma boa noite. Boa noite, Sandro. Eu que agradeço. Obrigado. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Agradecendo também a sua audiência, desejando uma boa noite.